Seja bem-vindo ao Paletas da Alma, Psicanálise e Arte, uma produção da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Um podcast para quem acredita que o inconsciente também pinta quadros, escreve poemas e compõe canções. A gente conversa com psicanalistas, artistas e curiosos para descobrir como a arte e a psicanálise se atravessam, se provocam e nos transformam. Olá a todos, sejam bem-vindos no podcast da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Hoje nós vamos contar com um novo projeto. Estaremos também no formato de vídeo. Então, eu já vou deixar o convite a todos para nos acompanhar na nossa plataforma do YouTube, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Então, além da modalidade de podcast, passaremos a nos apresentar na modalidade de videocast. É com muita alegria que estamos hoje aqui para realizar o segundo episódio do Paletas da Alma, Psicanálise e Arte. No episódio de hoje, nossa conversa vai versar sobre mitologia e psicanálise. Uma conversa que promete. São duas áreas essenciais para o ser humano. Os mitos são narrativas simbólicas que, além de nos nortear frente à nossa existência, traduzem o mistério da vida, estimulando a nossa imaginação. E a psicanálise possibilita o encontro do ser humano com o seu mundo interno, um encontro profundo e íntimo da pessoa com ela mesma e com suas angústias, a sua história e as suas emoções. Um excelente casamento. Bem, e para desenvolvermos o assunto de hoje, nós vamos contar com a presença de duas colegas e profissionais muito especiais. Elas são especiais tanto pelo vínculo e pela história que elas possuem com a nossa sociedade, quanto pelo rico, criativo e apaixonante percurso profissional de cada uma delas em suas respectivas áreas. Eu sou a Maruza Serck, sou psicanalista, sou membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto e juntamente com a colega Érica Araújo. Oi, Érica. Oi, Maruza. Que é psicanalista em formação pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Ela é membro filiado da nossa sociedade e nós vamos ter o prazer de conduzir a entrevista de hoje. Bem, nós vamos abordar um tema que ele é muito enigmático e desafiador hoje, que é a loucura. Ou, como nós intitulamos o episódio de hoje, As Faces da Loucura. Esse título que nós demos foi justamente por nós considerarmos essa temática, a necessidade de explorar ela por vários vértices, várias aproximações. E para tratarmos, dessa questão, teremos a presença de duas convidadas, que eu vou fazer uma breve apresentação, porque o currículo delas é bem extenso, que é a Maria Bernadette Amêndola Contarte de Assis. Seja bem-vinda, Bernadette. Oi, Maruza. Oi, Érica. Oi, Cristina. Muito prazer de estar aqui com vocês. Que bom. Bem, a Bernadette tem a sua formação de base como psicóloga. Ela é psicanalista, é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Ela também é membro associado da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. É autora de inúmeros trabalhos psicanalíticos, uma pessoa muito ativa, muito querida e muito presente na nossa sociedade. Né, Bernadette? E vamos contar também com a presença da professora Cristina Franciscato, que é jornalista. Ela estava nos contando brevemente, um pouco da trajetória dela. Ela é mestre, doutora e pós-doutora em literatura grega antiga. Pesquisadora, é coautora de livros e tantas outras atividades e projetos interessantes que talvez ela vá poder nos falar um pouco.
Bem, o currículo das nossas convidadas traduz uma trajetória de paixão e dedicação nas suas carreiras. É muito bom ter vocês conosco hoje. Oi, Cristina. Bem-vinda, Cristina. Bem-vinda. Oi, meninas, muito prazer estar com vocês. Meu agradecimento pelo convite para a Marusa, para a Érica. Maior prazer estar junto com a Bernadette, a nossa segunda vez juntas, né? Então, muito obrigada. Gosto muito de estar com vocês. E gostaria de estar aí ao vivo e em cores, quem sabe na próxima. Isso, nós quase que conseguimos, né, Cristina? Quase, essa batemos na trave. Foi por um triz. Próxima vez o gol sai. Sai sim, e vai ter próxima. Bem, a ideia é lançarmos mão como ponto de partida e de inspiração da peça de teatro As Bacantes, ou como também é conhecida, As Mênades. É uma tragédia grega de autoria do dramaturgo Eurípides, escrita mais para o final da vida dele, por volta do ano de 407 a.C. E nada melhor, nós consideramos nada melhor que uma história onde as fronteiras entre a sanidade e a loucura ficam borradas para mergulharmos na temática da loucura e suas diferentes faces. Então, vamos começar, né, nossa conversa. Então, para começar a conversa, Bernadette, nós gostaríamos que você nos contasse como nasceu o seu interesse pela mitologia. Sabemos que você é uma grande apreciadora de literatura grega e de áreas afins. Então, nós vamos querer te ouvir um pouco sobre essa história. Tá. Então, o meu interesse pela mitologia nasceu assim junto com o meu interesse pelo ser humano, pela mente humana, né? Eu vou me virar para vocês, porque eu tô meio lá, meio cá, assim, tô achando estranho. Bom, nasceu junto com isso, né? Quando eu estava fazendo graduação, eu tinha um curso maravilhoso de antropologia e comecei a perceber neste curso, porque a professora, ela falava muito sobre mitologia, comecei a perceber que ali, dentro daqueles mitos, naquelas histórias, estavam contidas muitas essências, eu diria, do ser humano, né? Então, não só assim um conhecimento do que é o humano, mas mais do que isso, sabe? Parece que um aprofundamento, assim, nas origens da mente humana. Justamente por serem textos muito antigos, né? E aí eu incluo o teatro grego também, né? Não só os mitos. Eu penso que tem essa qualidade, sabe? De nos aproximar daquilo que é a essência do humano. Um bom começo. Eu comecei por aí, né? E assim, ao longo depois, quando eu entrei na psicanálise, aí eu acho que a coisa ficou ainda mais forte para mim. Uhum. Porque eu fui também dentro dos cursos de psicanálise, ouvindo citações a respeito, né, de mitos, a respeito do teatro grego, e tudo isso foi ganhando cada vez mais significado para mim, e eu gosto muito de me dedicar a isso também. Acho que conheço mais o ser humano por intermédio dos mitos, né? É isso. Certo. E na mesma direção, Cristina, nós gostaríamos que você nos contasse, a gente nós estávamos conversando da sua presença em alguns cursos, algumas palestras na Sociedade Ribeirão Preto, né? E eu acho que isso evidencia o seu interesse também pela psicanálise. Então, a gente também gostaria que você nos contasse como foi esse encontro, né, seu com a psicanálise. Então, como eu estava comentando com vocês, eu sempre tive um interesse pela psicologia, antes de compreender, né, que existiam diferentes naturezas de psicologia, psicanálise, etc., mas por esse estudo da alma humana. Isso foi algo que sempre me chamou, e eu concordo 100% com a Bernadette, que eu acho que é isso que une mito e psicanálise, né? A matriz comum entre ambas é justamente esse reservatório da alma humana e esse enfoque da alma por diferentes
olhares, no caso, o mito e a psicanálise. Mas, assim, eu tive uma livraria, essa livraria chamava Daphne, Livraria Espaço Cultural, e ali eu sempre promovi muitos eventos, e, sobretudo, os eventos eram na área de psicologia. Porque, como eu comentei, eu prestei também psicologia aqui em Bauru, na Unesp, passei, só que eu prestei ao mesmo tempo jornalismo em São Paulo, na USP. E como era uma condição para eu poder ir para São Paulo, que eu entrasse na USP e fizesse um curso que não tivesse em Bauru, então eu fui para o jornalismo, mas eu acho que eu deveria talvez ter ido para a psicologia. Enfim, esse contato, esse namoro com a psicologia já começou muito cedo. E depois eu fui fazendo a minha formação, né, dentro da área de literatura grega clássica, antiga, e quanto mais eu adentrava nesse universo dos mitos, mais se tornava um imperativo para mim conhecer, né, as teorias da psicologia, da psicanálise a respeito da alma. E aí, eu acho que quiseram os deuses, já que a gente está nesse âmbito, né? Quiseram os deuses que eu sempre trabalhei muito com psicólogos e psicanalistas. Isso marcou a minha trajetória. Eu fiquei 10 anos, ou 11, não me lembro bem, mas eu fiquei na Unicamp, num curso lá do doutor, que era um psiquiatra, doutor Joel Giglio, em formação em psicologia analítica junguiana, onde eu dava a matéria de literatura grega. E depois eu tive esse encontro, um encontro que foi definitivo com a psicanálise, e já há alguns anos, acho que décadas talvez, eu também trabalho, tenho assim essa alegria de trabalhar com vocês, né? Verdade. É isso. Essa grande alegria sua e nossa. É exatamente o que eu ia dizer, Não é? Érica. Que bom, né? Então, Cristina, como nós vamos pautar nossa conversa nessa tragédia do Eurípides As Bacantes, nós queremos agora te ouvir, então, contando para a gente brevemente a história desta tragédia, para a gente iniciar a nossa conversa de hoje, então, sobre as faces da loucura. Ok. Essa tragédia, ela é muito importante. Ela é a última que foi escrita por Eurípides e foi apresentada após a sua morte, né? Ele nem estava em Atenas mais, ele estava na Macedônia, e ela é o nosso maior documento sobre o que seria o dionisismo. E quando a gente fala em dionisismo, a gente fala em Dioniso, esse deus, que ele tem uma peculiaridade, e aí já começa a relação com a alma, né? Porque ele é um xenoso, ele é um estrangeiro, mas como diria Vernon, ele é um estrangeiro que vem de dentro. Então, ele é um Deus que representa todas as possibilidades de alteridade naquilo que a gente chamaria de consciência. E aí, vocês vão perceber aqui pelo enredo das Bacantes, que ele é um Deus que enlouquece. Mas essa loucura não é uma loucura monolítica. Ela pode ser muito propícia e propiciadora e pode ser extremamente funesta. Tudo vai depender da relação que será estabelecida entre a pessoa e esse âmbito de poder que os gregos chamavam de Dioniso, tá? Então, essa peça é muito, muito importante nesse sentido, que ela é nosso maior documento sobre como seriam os ritos dionisíacos e quem é essa divindade. Bom, a tragédia grega, ela é formada por partes corais e partes dialogadas. Ela começa com um prólogo. Nesse prólogo, um personagem, ou mais de um, acabam situando aquele que vai assistir a tragédia, ou o leitor, do enredo dessa tragédia, do que vai se passar, tá? Depois vem uma sucessão de cantos corais intercalados com episódios. Essa primeira parte da tragédia se chama prólogo, e o prólogo dessa tragédia tem uma especificidade que é falado pelo próprio deus Dioniso. Só que ele não está se colocando como Deus, ele explica isso logo de início, que ele, na verdade, é um sacerdote de Dioniso, né? Ou melhor, ele é Dioniso na forma de um sacerdote de si mesmo,
que veio da Ásia, trazendo um grupo de mulheres, que são as bacantes ou as mênades, que, por sinal, formarão o coro dessa tragédia, e eles vêm da Ásia Menor, eles vêm da Lídia, da Anatólia, né? E ele diz que está ali porque ele não foi considerado uma divindade no próprio local em que ele nasceu, porque ele é de origem tebana. Ele é filho de uma princesa tebana, Semele, e de Zeus. E ele quer provar essa sua natureza divina e quer ser aceito, ou seja, quer ser cultuado naquele local onde ele nasceu. E, de um modo geral, na Grécia, vindo da Ásia, tá? E aqui, gente, para entender essa tragédia, é extremamente importante saber desde o início que nós temos nela 2 grupos de bacantes, ou mênades. Um grupo é esse que Dioniso traz da Lídia, que o acompanha, e que são mulheres que se renderam ao seu culto de bom grado e formam o coro da tragédia. Existe um outro grupo, que são as bacantes, as mênades tebanas, que são as mulheres de Tebas, que foram enlouquecidas também por Dioniso, mas à revelia, a contragosto. E é muito diferente o destino de ambas as bacantes, tá? Então, isso é uma coisa importante. Bom, Então, aí já temos as que recebem Dioniso de bom grado isso. e de mau grado. Exatamente. E isso vai condicionar o diferente destino de ambas, tá? Uhum. Então, lembrando, o coro da tragédia, bacantes lídias, de bom grado, aceitaram Dioniso e seu âmbito de poder. E as bacantes tebanas, que, por sinal, são chefiadas pelas tias, vamos dizer assim, de Dioniso, Uhum. porque são irmãs de Semele, a mãe de Dioniso. Ele até faz menção, isso é mencionado na tragédia, mas Semele foi, contando em muito poucas palavras, Semele foi amada por Zeus, a Hera aprontou para Semele, porque ela é enciumada dessa relação que estava contínua, não foi só um casinho, eles tiveram uma relação mais duradoura. Ela toma a forma da ama de Semele, convence a jovem que ela pensa que está se relacionando com um Deus, mas que não é bem isso que o povo está falando, e que seria melhor ela fazer com que Zeus provasse que de fato ele é Zeus. Ela cai nessa historinha aí de Hera, pede para Zeus que se mostre tal como ele é, e ele se mostra. Só que nenhum mortal tem estrutura para ficar face to face com o divino sem disfarce. E aí ela é simplesmente queimada pelos raios, pelo fogo de Zeus, que advém de sua epifania. Só que ela estava grávida. Grávida de quem? De Dioniso. Então, segundo fontes do mito, essa criança é retirada do ventre de Semele, que queima, e teria a gestação de Dioniso terminaria na coxa de Zeus. Isso é questionado na própria tragédia, nem vou entrar nesse detalhe, mas num determinado momento uma outra versão é dada para essa história, tá? Bom, mas continuemos então. Então, já desse prólogo, a gente fica sabendo que ele é, ao mesmo tempo, a ambiguidade, gente, a palavra ambiguidade é algo que vai acompanhar Dioniso em toda a sua trajetória, porque ao mesmo tempo que ele é nativo, ele é estrangeiro. Ele nasceu em Tebas, mas ele está vindo da Ásia, com as suas bacantes lídias, né? Ele conta que instituiu os seus mistérios, ele conta sobre o uso da nébride, que é a pele de corça, o uso do tirso, e conta que ele aguilhoou, né? Isso é uma outra coisa um pouco mais complexa, mas é exatamente esse verbo, aguilhoou, porque em grego é o estreuo, que é a picada de um inseto, que também significa a instituição da loucura em alguém, né? Tem uma outra possibilidade para loucura, além de mania, de afrocínio, etc., é a palavra oistros, que significa também inseto, ferrão desse inseto. Bom, aí ele conta que o problema ali é que Penteu nega a sua divindade, que as suas tias negavam a sua divindade, então ele
as enlouqueceu, assim como as mulheres de Tebas. E as mulheres deixaram o Oikos, que é o lugar próprio, né, do feminino, e partiram para a montanha. E lá estão, né, fazendo os rituais dionisíacos. Bom, aí ele exorta as bacantes lídias que venham ao redor do palácio. E esse é o párodo. Párodo é o nome técnico para a entrada do coro para a orquestra do teatro grego. Então, essas bacantes entram cantando, exortando o povo de Tebas para que ouça, né, e acompanhe os hinos a Dioniso, e já declaram desde o início que são felizes aqueles que conhecem os mistérios dionisíacos, e elas vão falar essa historinha que eu acabei de contar, do duplo nascimento de Dioniso, né? E aí elas exortam que Tebas aceite essa nova divindade e o seu culto. Bom, aí também a gente já conhece, logo no Párodo, elementos desse culto dionisíaco. Elas mencionam as corridas dos tíasos. Tíasos são grupos de pessoas que estão cultuando o Deus e realizando seus mistérios. Então, 3 elementos aparecem aqui e depois aparecerão mais tarde na narrativa do mensageiro, que é os chamados oreibasia, que é o correr pelas montanhas, com tochas acesas, entoando ditirambos, o canto dionisíaco, etc. O segundo é o esparagmos, que para a gente parece um pouco estranho, mas que é matar, né, dilacerar a vítima sacrificial ainda viva. E o terceiro elemento é comer a sua carne crua, a homofagia. Isso parece para a gente muito estranho, mas é uma espécie, quando eles fazem isso, seja com o touro, né? Na verdade, um filhote de touro, ou com o bode, tanto o touro quanto o bode são considerados epifanias do Deus. E o fato de matá-lo, de lacerá-lo e comer a sua carne crua é uma forma um pouco selvagem aos nossos olhos, mas de comunhão com essa divindade, tá? Então, a gente já vê logo isso pela narrativa desse coro no Párodo. E também dos fenômenos que são possíveis nos mistérios dionisíacos, que é leite, vinho, mel, fluir do solo, etc. e tal. Terminada essa entrada do coro com esse primeiro canto inicial, começa o primeiro episódio. E a partir de agora é assim: primeiro episódio, primeiro canto coral, primeiro estásimo, segundo episódio, segundo estásimo. Então, esse intercalar de episódios com cantos corais, tá? Bom, no primeiro episódio chega Tiresias. Quem que é Tiresias? É o adivinho assim mais famoso de Tebas, e ele chega para honrar Dioniso. Ele sabe que chegou lá um sacerdote, um suposto sacerdote de Dioniso, e ele vai para honrá-lo. E ele chama Cadmo, os dois são coetâneos, os dois são anciãos. E quando Cadmo aparece, ele já aparece todo paramentado, né, de Dioniso. E quando eles estão conversando sobre isso, chega Penteu. Penteu chega completamente atormentado, ele ouviu dizer que as mulheres abandonaram seus lares, foram para as montanhas, e que ele quer, inclusive, agarrar esse estrangeiro e decepá-lo, né? Ele ridiculariza o avô e o adivinho, ele ameaça, ele já está no processo de híbris, de desmedida, né, de violência, que ele ameaça o próprio Tiresias, diz que vai queimar o lugar que ele profetizava. E o interessante aqui é que Tiresias é um profeta de Apolo, mas ele, como profeta que sabe que isso não o exime de também cultuar essa nova divindade que chega, e isso é muito significativo, né? Então, Tiresias tenta convencer Penteu, não é bem sucedido, e Cadmo entra com uma justificativa muito pragmática, fala: olha, Penteu, mesmo que ele não seja Deus, nossa família só tem a ganhar, porque ele é da família, né? Ele seria seu primo, vamos dizer assim. Bom, nada disso o convence. Tiresias, ainda mostrando a importância dessa nova divindade, ele o compara com Deméter
enquanto Deméter oferece os alimentos sólidos, Dioniso dá o vinho, e o vinho é importantíssimo porque ele faz cessar a dor, isso é textual, né? Dá o soldo e o esquecimento dos males, né? Mas aí o que Tiresias vai dar uma versão um pouco diferente, que não vou entrar aqui, que não há tempo, sobre o nascimento de Dioniso na coxa de Zeus, e ele termina sua fala dizendo que Penteu deveria abrir o país para o culto de Dioniso. E ele faz uma colocação aqui muito importante, que ele diz que Dioniso é também adivinho. Eu não vou entrar muito, mas a palavra mania, que significa loucura, é da mesma raiz da palavra manteia, ou mantiqué, que significa adivinhação, tá? Bom, e ele afirma com toda a letra, que quando Deus, Dioniso, vai com tudo em relação ao mortal, tornando-o louco, na qualidade de louco, ele também pode profetizar, mostrando a relação, né, entre os dois. Bom, quando Penteu se mostra irredutível, tem uma fala de Tiresias, e eu termino o primeiro episódio assim, né, fazendo um resumo, que ele lembra a etimologia de Penteu. Penteu, ele fala, cuidado, Penteu, que com essa sua postura, você pode fazer valer a natureza do seu nome. Penteu, relacionado a pentos, que significa dor. E, de fato, Penteu vai conhecer a dor máxima, né? Bom, terminado esse primeiro episódio, vem o primeiro estásimo, né, o primeiro canto coral, onde fica muito claro que o coro já define a atitude de Penteu como híbris. Essa palavra, quem estuda a tragédia conhece muito, porque ela está em todas as tragédias, né? Híbris é aquela ultrapassagem dos limites que são próprios do humano, aquela arrogância de acreditar-se mais do que humano, enfim, etc. Bom, e o coro, já caracterizando a atitude de Penteu como híbris, diz que a híbris só pode, como sabemos, atrair o infortúnio. Aí, como o coro de Bacantes Lídias está ameaçado, elas se deixam levar por fantasias escapistas, que isso é muito próprio também nos cantos corais, sobretudo de Eurípides. Quando a coisa começa a complicar, o coro imagina que poderia estar em Chipre, na terra de Afrodite em Pafos, ou quem sabe na Piéria, o Monte das Musas, etc, etc. Terminado esse canto, vem o segundo episódio, e aí, o que acontece? Lembra que o Penteu mandou capturar Dioniso? Então, chega aqui o Dioniso capturado, e o servo que o capturou falou que ele foi super dócil, ele se deixou capturar, ele se deixou se prender, e ele acompanhou com tranquilidade o servo até a presença do rei, né? E aí vai acontecer um diálogo entre Dioniso e Penteu, onde Dioniso diz que a Lídia, só que nunca esqueçam que Dioniso está com uma roupagem mortal, como se fosse sacerdote dele mesmo, né? Então, o Penteu pensa estar conversando com um estrangeiro que é sacerdote de Dioniso, certo? Ele diz que a pátria dele é a Lídia e que Penteu deveria aceitar Dioniso como divindade. Penteu se recusa e ele já define que se ele insistir nessa postura, ele pagará em algum momento por essa impiedade. E Penteu já cada vez não crescendo, né, de hibristés, ele diz que vai cortar os luxuriantes cachos do sacerdote, tomará da mão dele o tirso, assim como a pele de corça, é obrigatório como um elemento do culto dionisíaco. É um bastão que tem uma pinha na ponta e ele é todo circundado por folhas de parreira, de hera, etc. Tá? Bom, o tempo todo nesse diálogo, Dioniso tenta mostrar-se, mas Penteu está irredutível. E Penteu manda prendê-lo. E Dioniso avisa, olha, ao me levar para a prisão, é o Deus que estará sendo preso. Mas Penteu
não se importa, esse episódio termina com Dioniso indo para a prisão, sendo levado para a prisão, né? E aí vem o segundo estásimo. Nesse segundo estásimo, nesse canto coral, o coro primeiro invoca Dirce. Dirce é um rio que corre em Tebas, que viu Dioniso nascer e que agora repele o seu culto, né? E faz uma comparação com Penteu, como descendente daqueles homens que nasceram terrígenos, né? Que nasceram da terra a partir dos dentes semeados por Cádmo, faz parte do mito de Tebas, né? Da fundação de Tebas. Então, ele é um ser terrígeno, enquanto Dioniso, filho de Zeus, é um ser celeste, né? E o coro, as bacantes, invocam nesse momento Dioniso para que venha refrear, né, a cruenta, phonios é a palavra, transgressão. A tradução por transgressão é a palavra hibris, para que venha refrear a hibris sangrenta de Penteu, né? E aproveita dentro do canto e lembra alguns locais de culto de Dioniso, como a montanha Nisa, aqui localizada na Trácia, outras fontes localizam essa montanha em outros lugares, os Símios Corícios, o Monte Olimpo, a Piere, etc., né? Cristina, você acha que dá para falar mais 5 minutinhos? Dá. Vamos resumir mais ainda. Bom, terceiro episódio acontece em que o Dioniso sai da prisão, se liberta. Por quê? Porque ele faz tremer a terra, incendiar o palácio, se liberta e vem conversar com o coro, com as bacantes. Narra que nesse episódio o Penteu teria tido visões delirantes, visto ele como touro, perseguido uma luz, tal, e que Penteu ousou desafiá-lo. Começa um outro diálogo com Penteu, onde ele faz de tudo, Dioniso, para conscientizar Penteu da importância dele acatar seu culto. Não adianta, né? E ele chega uma hora que ele desiste. Eu vou resumir, então, muito mais, vou até parar com meus resumos, vou contar resumido, senão não vai dar 5 minutos. É difícil, né? Mas realmente Nossa, a gente tem esse... porque tem muita coisa importante, mas tudo bem, para vocês entenderem. Conclusão, ele se solta, está estabelecendo um diálogo com Penteu, quando chega o mensageiro que ele havia mandado para o Citerão, o Cíteron, que é o monte que circunda Tebas, para espiar o que faziam as bacantes. E o mensageiro chega e conta que elas dormiam castas, ao contrário do que pensava Penteu, que elas estavam honrando mais Afrodite do que Dioniso, transando com outros homens, bêbadas de vinho. Não era nada disso, elas dormiam castas. Quando elas acordam, muitos prodígios acontecem. Quando elas batem com o tirso, seja no chão, seja na rocha, jorra água, leite, vinho, do próprio tirso escorre o mel. Então, quer dizer, os prodígios, né, mostram, porque além desses prodígios, o mensageiro conta que as que estavam recém-paridas, né, as que deixaram bebês em casa, amamentavam em seus próprios seios as crias de animais selvagens. Então, esse retrato que o mensageiro dá mostra um embaralhamento, é como se fosse instaurada, isso já é uma leitura minha, mas uma nova idade do ouro, né? Onde estão embaralhadas as fronteiras entre o humano e o divino, todo esse poder que as Mênades demonstram ter, e entre o humano e o animal, quando elas alimentam em seus seios as crias de animais ferozes. E ele termina a sua narrativa dizendo para o Penteu que ele não é ninguém, mas que se ele pudesse aconselhá-lo, ele o aconselharia a acatar essa divindade, porque ela não é nada fraca, e que tem mais, ela deu aos mortais o vinho. E aí ele fala uma frase muito célebre, né? Que sem vinho, sem oinos, não há Cipres, não há Afrodite, e nem aos mortais qualquer alegria. Bom, nada disso adianta, né? E para resumir a história, chega uma hora que Dioniso desiste de convencer Penteu, e ele, nesse momento, é tão interessante que no texto
Dioniso responde a uma agressão de Penteu com "Ah!", e a partir desse "Ah", começa a perdição de Penteu. Porque ele vai convencer Penteu, ou melhor, ele vai inspirar em Penteu, ou na verdade tirar de Penteu que nele já existia, que era um imenso desejo dele próprio ver com seus olhos o que as bacantes, quais eram os mistérios dionisíacos, o que as bacantes estavam fazendo nas montanhas. E aí, o que acontece? Dioniso o convence a se paramentar de mulher, como se fosse uma bacante. Isso é muito simbólico também, muito interessante, depois a gente discute. E ele faz isso. E aí eles se encaminham para a montanha, onde elas estão. E nisso, o Penteu já mostra o quanto ele está enlouquecido. Aliás, Dioniso já avisa o coro que havia já enlouquecido Penteu, para que ele se vestisse de bacante. Ele vê 2 sóis, 2 tebas, e ele vê o Dioniso, mais uma vez, como touro. Isso também é uma outra questão a ser conversada. Conclusão, quando eles chegam lá, Penteu quer ver melhor. E Dioniso faz, na figura do sacerdote, um prodígio. Ele pega a ponta de um pinheiro, de um abeto, e traz até a terra, coloca ali Penteu, solta, Penteu fica no alto e pode ver tudo. Só que neste momento, né, o mensageiro que vem para narrar o que aconteceu, diz que nesse momento o estrangeiro, o sacerdote, desaparece, e a voz de Dioniso ressoa, dizendo para as bacantes que tem ali um infiltrado, tem ali um espião, e que elas tomem alguma providência, e elas atacam o hábito, com milhares de mãos, como diz o texto, elas o arrancam, Penteu cai, e aí vem uma narrativa terrível que é do esparagmós do próprio Penteu, que é iniciado e chefiado e conduzido pela sua própria mãe, Agave. E aí Penteu tenta, aí o texto diz que conforme ele sofria, ele aprendia, ele compreendia. E ele tenta fazer com que a mãe o reconheça, mas em vão. Tarde demais, né? Tarde demais, exatamente. E aí ele é dilacerado. Sim. Agave, resumindo no último, pega a cabeça de Penteu, espeta no Tirso, volta correndo para a terra, se vangloriando que havia matado um filhote de leão com as próprias mãos. Quando ela chega na cidade, ela está enlouquecida. O Cadmo, que já soubera do acontecido, tinha se demorado tentando reunir os pedaços de Penteu dilacerado, chega, vê que a filha está louca, e aí vai fazer, exatamente acontece o mesmo no Heracles de Eurípides, é uma anamnese para trazer o personagem de volta para fora da loucura. E aí o que ele faz? Olha o céu, agora olha o Tirso, o que você vê? Conclusão, ela, por fim, terrivelmente reconhece. Tem a consciência, né? Sim, ela resgata a consciência e percebe que ali está a cabeça do próprio filho. Não, nós teríamos muita coisa para conversar, viu, Cristina? Acabou. Podemos, não, acabou. Né? Eu só preciso de uma única frase. Pode Dioniso, que começou a tragédia, ele também vai estar presente no Êxodo, quando ele vem para dizer o que vai acontecer. E aí ele desterra Cadmo, sua esposa Harmonia, enfim. E o drama termina assim, a gente pode discutir o final depois. Gente, eu fiz o máximo, não dava para resumir. Obrigada, Cristina. Obrigada, como essa história... Acho que as pessoas vão gostar muito de ouvir, né? Com certeza, essa história mexe muito com a gente. E, bom, Bernadette, agora nós queremos te ouvir, né? Após ouvir a Cristina nos contar as bacantes, sobre as luzes da psicanálise, o que você poderia nos dizer com o seu olhar a respeito dessa história. Eu vou seguir a Cristina e dizer que é tanta coisa, são tantas questões ou tantas reflexões que a gente pode fazer que não dá para em pouco tempo. Mas eu acho que vou resumir assim o máximo em algo que eu acho fundamental. Essencial, né? Essencial, viu, Cristina?
usando aquilo que eu disse, que os mitos colaboram para que a gente conheça melhor a alma humana, né? Eu acho que nas bacantes fica claro o quanto que é perigoso, o quanto que é arriscado acorrentarmos o Dioniso que existe dentro de nós, que é inegável, não é? Nós podemos falar, por exemplo, das paixões, ou nós podemos falar das loucuras, né? Ou nós podemos falar da ira, da violência, né? Tudo aquilo que é intenso dentro de nós. E eu acho muito interessante pensar por aí, inclusive usando, viu, Cristina, quando você fala logo no comecinho das bacantes tebanas e das lídias, né? Então, são 2 grupos de bacantes. Um grupo aceitando de bom grado o Dioniso, né, e os seus rituais, e as outras de mau grado. E aí os destinos, como você disse, são muito diferentes. O que nós podemos pensar a respeito do humano? Aquele que não aceita de bom grado o Dioniso dentro de si, não é? Aquele que fica tentando ser racional, aquele que tenta ser penteu. Eu acho que o penteu, ele tem um significado na tragédia maravilhoso, que é o significado de quem tem a arrogância de achar que pode aprisionar, acorrentar forças divinas, né? E a paixão é da ordem do divino. Sim. Então, cuidado com os penteus aí de plantão. Cuidado, os penteus de plantão. Com as nossas partes. Com as nossas partes que a gente acha que pode acorrentar. E uma coisa muito interessante da tragédia é que o Dioniso, justamente porque ele quer provar que ele é Deus, a força dele, a força divina que ele tem, ele se deixa acorrentar. Ele é dócil, pô, os grilhões que quiserem. Porque a hora que me levarem para o cárcere, o que vai acontecer é que as rupturas, as correntes vão se arrebentar. Tem uma frase muito bonita, Cristina, pena que eu não trouxe aqui as bacantes, mas que ele fala que o Penteu diz que vai fechar as muralhas, né, de Tebas. E ele fala, muralhas não seguram deuses, né? Não seguram as forças divinas. E assim também dentro de nós, sabe? O que é que segura dentro de nós essas forças que são tão intensas? E aí tem uma espécie de lição maravilhosa, que é a lição do Tiresias, né? O Rouanet fala a respeito disso, num texto dele que se chama Razão e Paixão, ele que está no livro Os Sentidos da Paixão. Ele fala sobre a razão sábia e a razão louca. A razão sábia é a do Tiresias. É o que se dispõe a dialogar com as paixões. Ele quer ir ao Monte Citeron. Nunca sei, viu, Cristina, se é Citeron, se é Citeron, se é Citeron. Ambas as possibilidades. Então, ele se dispõe. Citeron ou Citerão. As duas grafias são possíveis. Tá. Então, e é muito bonito como você contou, não é? Porque o Tiresias, ele já se apresenta vestido, né? Lá, travestido de bacante, vamos lá. E convida o Cadmo, que é uma pessoa, é um idoso, não é? E é muito interessante, porque são sábios. Eles querem ir para dialogar com Dioniso, para ter alguma ligação com isso, e não para eliminar, para execrar, enfim, como que é Penteu. Bernadette, né? Eu estou te ouvindo aqui, estou pensando no setting psicanalítico e na dupla analista-paciente, como a condição de desenvolver, na verdade, como a condição de desenvolver essa receptividade de bom grado para a loucura. Exatamente, Érica. Porque eu acho que quando a gente consegue receber
dentro de si. Estas forças, elas, na verdade, nos enriquecem. Mas não é? haja disponibilidade e coragem, né? E coragem para tudo isso, né? Mas se é de bom grado, elas nos enriquecem. Se é de mau grado, se a gente tenta evitar isso, aí sim podem haver atuações, o que acontece com a pobre da Agave, que acaba por matar o próprio filho, delirando que aquilo é um leão. É um filhote de leão. Então, é como se fosse assim, um destino, que aí é um destino da violência, da loucura violenta, né? Diferentemente das paixões que são criativas, que são fontes de criatividade, né? Era até isso que eu ia comentar com você. Como fica essa questão dos excessos no aspecto positivo, no aspecto disruptivo? Então, aí eu vou trazer uma coisa que tão interessante. Tem um livro que eu ganhei de uma amiga, que é a Silvana Vassimon, que se chama A Louca da Casa. É da Rosa Monteiro, não sei se você conhece, Cristina, Não. que é uma escritora espanhola. O único livro que eu conheço dela é esse. E olha que coisa mais interessante. A louca da casa, a gente pode pensar que é, sei lá, uma família que tem uma pessoa louca, não é? E não é bem isto. Ela fala que a louca da casa é justamente aquela parte que existe em todos nós, que fica disponível para a imaginação, para a criação, para as fantasias, para os sonhos, não é? Então, respondendo a sua pergunta, viu, Marusa, quando né, que isso tudo se torna algo criativo? Então, ela está falando do romancista e está dizendo que, para além das palavras, eu vou citá-la, é a imaginação, devaneios, essas outras vidas fantásticas e ocultas que todos temos. Um romancista é um homem que ouve vozes. Olha, Cristina, o romancista é um homem que ouve vozes. Perfeito. Coisa que o assemelha a um demente, não é? E ela está citando aqui Sérgio Pitol, não sei Ai de quem. nós se não tivéssemos... Ai de nós, exatamente, né? Viu, Bernadette, posso falar uma coisinha, gente? Sim, Por favor. Posso falar? Olha, A conversa está aberta, Cristina. tá aberta? Então tá. Bom, primeiro eu queria dizer que antes da destruição total de Penteu, né, o Dioniso já diz que Penteu, ao sofrer, vai conhecer, quer dizer, como sacerdote, ainda ele fala para as bacantes lídias, que com o sofrimento, né, o Penteu vai conhecer Dioniso, e ele emenda o mais cruel para os homens e o mais doce ao mesmo tempo. Então, essa ambiguidade é importante. Pegando a carona na interpretação da Bernadette, aquelas bacantes lídias, ou mesmo num primeiro momento dos rituais executados pelas bacantes tebanas, a gente vê como se fosse o diluir das fronteiras, né, entre o humano e o divino, o humano e o animal, como se fosse uma nova reinstauração de uma idade de ouro, onde o alimento brota do chão, da pedra. Isso é a face benéfica da loucura dionisíaca. Para aqueles que o negam, é a face funesta, o mais cruel, que é o que a gente viu acontecer com Penteu. E eu queria comentar com vocês que não só nas bacantes de Eurípides, mas existe, assim, pelo menos mais 4 mitos, né, que envolvem Dioniso e a negação desse Deus, onde a consequência é ou o pai, ou as mães matarem o filho, ou o pai que está pensando que está perseguindo Dioniso, um tirano, e ele, na verdade, decepa todas as uvas, ele pensa que está decepando lá a parreira, e está cortando partes de si mesmo. É tão simbólico isso, né? Então, negar Dioniso, negar a alteridade que nos habita, negar essa potencialidade que Dioniso representa, é uma forma de dilaceração mesmo, daquilo que nos é mais... né? Por isso que a mãe que dilacera o filho, e esse tema se repete em outras narrativas envolvendo Dioniso. Acho que Você tem até a destrói ver. aquilo que lhe é mais caro quando você nega
aquilo que representa Dioniso dentro de cada um, essa alteridade. Isso, eu acho que essa ideia é ótima, sabe, Cristina? Porque, como você disse, Marusa, o final da tragédia é um negócio assim, muito impactante, né? Uma mãe que dilacera o próprio filho. Mas eu acho que é justamente assim, é algo extremo, né? Como se Eurípides pintasse ali em cores extremas o risco, sabe, enorme de sermos seres, né, arrogantes que podemos ousar dizer que a divindade não nos habita, que nós somos seres racionais, lógicos, não é? E como isso no mundo contemporâneo está presente, Está né? presente, exatamente. E aí entra a Érica dizendo, a psicanálise ajuda muito que a mente, né, o desenvolvimento da mente, para que a gente possa acolher estas partes, vamos chamar de divinas, dentro de nós e poder fazer bom uso delas, né? Nós estamos aqui quase, né, nos nossos momentos finais, né? Que pena. Mas eu pensei que, dando continuidade, eu queria comentar aqui como estímulo, para continuarmos a conversarmos mesmo sobre a loucura. É sabido que a loucura, depois do medo da morte, o medo de enlouquecer o que mais mexe com o ser humano, né? Vamos conversar um pouquinho disso, porque às vezes também tem a loucura propriamente dita, né? Não só essa parte de receber uma parte nossa, mas quando aquilo realmente irrompe. Uhum. E como isso assusta, né, Bernadette? Acho que fica para as duas, assim. Bernadette e Cristina. Vamos conversar um pouco sobre isso. O que representaria o Dionísio em nós, vocês falaram. Mas e quando isso realmente, né, se rompe? Então, fala, Cristina. Não, na verdade, na peça a gente percebe isso também, né? Bom, gente, queria só falar uma coisa que é muito importante. Tem um diálogo de Platão chamado Fedro, onde num determinado momento Sócrates diz para Fedro que os maiores bens que um ser humano pode receber vêm através da loucura. E aí entra a citação que Bernadette fez do romancista. Isso. São 4 tipos, quando a loucura vem dos deuses. Então, aí há uma diferenciação de uma loucura que vem dos deuses de uma loucura que vem de outro lugar. E quais são essas 4 tipos de loucura? A loucura profética, relacionada a Apolo, a loucura mistérica, relacionada a Dioniso, a loucura erótica, relacionada a Eros e Afrodite, e a loucura, que é essa que a Bernadette colocou em cena, falando do romance, que é a loucura da inspiração que vem das musas. Então, na minha compreensão, são 2 blocos. Uma loucura que é justamente uma alteridade que está para além da consciência, que está para além das determinações racionais, mas que vem de um lado, e que pode, de um lado nosso, dos deuses, como diriam os antigos, e que pode ser muito benéfica. Me parece, é isso que eu queria perguntar para a Bernadette, que essa loucura nefasta que causa tanto medo, se não é também o produto de uma negação de partes, uma negação de partes de si, como é na tragédia. Como o Penteu, né, fez. Isso. Talvez também, né, Bernadette? Isso, acho que também. Também, não né? só, né? Sim, mas eu acho que se a gente for nessa linha, Cristina, da negação, é justamente que é como se criasse uma condição de irrupção, não de coisas que fazem sentido, sabe? De criatividade, de elos de ligação, né? Que permite, que o Dioniso permite para nós. Mas é algo que vem fragmentado, sabe? A irrupção de fronteiras com fragmentação, eu estou entendendo fragmentação quando não há sentido, quando não há elo de ligação. Uma coisa é o romancista que ouve vozes, não é? E que transforma, exatamente. Né? Nós temos aí o Fernando Pessoa, felizmente, encontrou tantos heterônimos, né?
Porque se assim não fosse, seria um esquizofrênico, Isso. não é? Sim. Com muitas personalidades, múltiplas personalidades. Então, a transformação disso em algo que faça sentido, em poesia, em literatura, em arte, as mais diversas, não é? É bem diferente de alguma coisa que sai como se fosse assim, eu fico imaginando assim, realmente fragmentos, sabe? Uma irrupção, Atuações né? perigosas. Atuações perigosas, É como se fosse exatamente. uma célula, né, que perde assim o formato. Isso, né? o modelo é bom. Células cancerígenas, né? Que elas se reproduzem de uma forma desordenada, não é? Então, não é disso que a gente está falando quando fala do acolhimento das paixões, né? É isto, é o acolhimento com a criatividade, com a construção de sentido, não é? Que pena, Bom, né, Érica? Nós estamos chegando aqui ao final, né, da nossa conversa. E todas nós gostaríamos de passar muito mais tempo. Pois é, falando a respeito, Cristina, né? Bernadette, um tema tão instigante como esse, interessante. Mas precisamos encerrar o episódio de hoje. Então, eu vou passar a palavra para vocês três fazerem considerações finais. Tá. E começando com a nossa convidada, Cristina. Então, eu acho que, bom, primeiro quero agradecer novamente essa oportunidade. É muito gostoso estar com vocês. Só acho que o tempo é muito curto, Curtíssimo. porque esse tema dá vontade de a gente ir, sabe, entrando, aprofundando, né? Vai ficar um gostinho de quero mais para uma próxima. Mas eu acho, por outro lado, que talvez tenha se cumprido a função desse podcast, que é instigar nas pessoas a reflexão sobre esse tema, que é um tema tão rico, né? E eu, assim, além de agradecer vocês por essa oportunidade, pela presença com vocês, a minha palavra final é assim, que a gente tenha a sabedoria de olhar, né, para a alteridade que nos habita, dar voz, dar espaço para essa alteridade. Porque eu acho que o grande problema da loucura funesta é quando você reprime demais algum lado seu, né? Veja, vocês falaram do Fernando Pessoa, concordo completamente. Ele soube, né, dar nomes diferentes para vários lados seus. O que acontece é que algumas pessoas, às vezes, insistem numa unicidade que é impossível, me parece, vocês que têm que dizer, mas me parece impossível essa unicidade para nós humanos imortais. Exatamente. Então, saber acolher a alteridade, olhar para sem muito assombramento, deixar aparecer, dialogar com essas forças de alteridade dionisíacas que nos habitam. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Cristina. Bernadette. Então, acho que para terminar, né, com uma palavra final aí, como disse a Cristina, é tentarmos ser mais tirésias, né, que é aquele que dialoga com as paixões, e menos Penteu, que tenta aprisionar, que tenta negar isto, né? E eu só queria terminar, gente, com os versos do Chico Buarque, né? Sim. O que será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, a revelia, que é como uma aguardente que não sacia, que é como estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, né, Cristina? Então, o que será que está dentro da gente? Não adianta, não tem governo que vai dizer o que é para fazer. Agora, o que é para fazer? De preferência, transformar em arte, em palavra, em compreensão, em discurso, não é? Sim, e numa vida criativa, Numa né? vida criativa, exatamente. Né? Obrigada, Bernadette. Que bela finalização de vocês duas, né? Um conselho e uma poesia do Chico Buarque. Marusa? Olha, eu só tenho a agradecer esse encontro tão enriquecedor. Eu espero que as pessoas que estejam nos acompanhando aproveitem tanto quanto eu pude aproveitar o momento de hoje. Agradeço a Cristina, a Bernadette, a Érica, né, e que venham outros, né, episódios. Sim. Sim. Bom, também quero agradecer vocês duas, Cristina e Bernadette, e a você também, Marusa, aqui pela parceria.
pela generosidade de vocês duas estarem aqui conosco, oferecendo conhecimento, experiência, o olhar de vocês, e também pela parceria fértil de vocês duas, Cristina e Bernadette, aqui conosco. A gente se inspira, né, Cristina? Com certeza. Reciprocamente. Com certeza, uma alegria. A gente tem E olha, gente, adorei o nome, Paletas da Alma. Achei sensacional. Muito bonito. Que bom que você gostou. Sim, O gostei. projeto já está e está prometendo cada vez mais, Cada né? vez mais, sim. E você viu que bonito também a arte? Eu vi aqui grande hoje, né? Aumentado aqui na tela, parecem poros junto no meio ali das entranhas, né? Eu Nuance. gostei. Mostra essa multiplicidade, né? É. Cores, de nuances. Eu queria agradecer também, né, Érica, à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Bom, aproveitamos para convidar todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, para que nos sigam nas redes sociais. Então, é www.sbprp.org.br e @SBP Ribeirão Preto. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o podcast Paletas da Alma, Psicanálise e Arte, uma produção da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto. Agradecemos a companhia e o convidamos a nos seguir nas redes sociais www.sbprp.org.br e no Instagram, @SBP Ribeirão Preto. Compartilhe se gostou da conversa de hoje e até o próximo episódio.